Então, bom dia a todos vocês, né? Como eu venho dizendo, hoje, dia 2 de julho de 2022, começo saudando o homem, né? Começo saudando a Exu para darmos início a esse dia. Eu sou Talabi Tavares, integrante da Bejiró, coordenador do projeto Capoeira e Arte do Brincar, Cantar e Contar Erê Camará. Esse projeto foi contemplado pela segunda edição do Edital de Apoio à Cultura Negra para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. É um trabalho de continuidade da Bejiró, com o objetivo de pulverizar a capoeira como instrumento de formação lúdica e cultural na infância e facilitar diálogos sobre o brincar no lugar do direito à infância a partir das cosmopercepções afropindorâmicas e diaspóricas, fortalecendo a comunidade de educadores, professores, mestres, entre outros, que já vêm fazendo da capoeira instrumento de acesso a esse direito no cotidiano de crianças em sua formação sociocultural. Eu encerro aqui a minha fala, saudando os beijos e pedindo que a alegria esteja presente no nosso encontro. Beijo! Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nesse momento, passo a palavra para Vanessa Terra, que vai dar um pouquinho de continuidade aí com vocês. Bom dia, gente. Todos me ouvem? Aqui quem fala é Vanessa Terra. Eu sou coordenadora do Ciclo de Formação Erê Camará. Eu estou de câmera desligada mesmo, eu já contextualizo para não ficar esquisito. Eu estou cumprindo meu preceito e eu não posso ainda colocar minha cara no sol, mas em breve eu estarei liberada e aparecerei mais por aqui. Apesar disso, a gente pede a todos que puderem, que abram suas câmeras, para que a gente possa estar presente aqui junto com as pessoas que lindamente trarão seus conhecimentos e vivências para dividir aqui conosco, para a gente ser rosto e expressividade, apesar das distâncias, e fazer exercício da presença, né? Já que nós dispusemos a estar aqui juntos aos sábados tão cedinho, né? Não importa se ninguém tirou a remela do olho, ou se ainda está com a cara amassada, estejamos presentes e com o que somos, o que temos, assim como estarão esses 7 convidados aqui com a gente. Eu vim dar boas-vindas a todos e dizer que é uma imensa alegria tecer essa rede com vocês e falar que o ciclo é isso, ele é uma tentativa de uma tessitura de uma rede onde a gente possa partilhar, trocar, fortalecer pessoas que também estão em busca de um fazer ancestral, que graças a algum a gente pode oferecer um espaço amplo de trocas com pessoas de diversos locais por aqui, pela tecnologia, né? Então, que a usemos para tecer uma teia de conexões reais, onde a gente possa ouvir e nos fazer ouvir entre pares, pois eu bem li nas cartas de interesse de todo mundo aqui que a gente é um grupo heterogêneo, que está atrás de um entre tantos objetivos, que é retornar para poder avançar, junto com os pequenos e essa grandiosidade do ser criança, né? Aproveito para partilhar que existe um verso de Ifá, o ator Undorum Exu, que diz: uma criança é como contas de coral, uma criança é como cobre, uma criança é como uma alegria infinita que nos representa com honra e nos representará após a morte. E que ainda é a alegria, o riso, o festejo sonoro múltiplo que transborda nos tambores das rodas e giras que os ibejes, as crianças gêmeas do Orum, nos ensinam a fórmula para afastar a má morte, que inclusive tem cercado essa sociedade adoecida pelo constante golpe colonial que atormenta e causa banzo há séculos nas almas transatlânticas e pindorâmicas que aqui permanecemos em lutas. E a nossa arma, a gente tem usado a capoeiragem, a luta mandingueira, enfeitiçadora e malandra, que chama os antigos e revive histórias preciosas. E é com ela que convidamos a cada um de vocês a tecerem conosco. Esse não é um espaço criado apenas para que recebamos conhecimentos, mas para que tenhamos escuta ativa, façamos trocas, causemos bulimentos de ideias, levemos para aí sementes frutíferas do que a gente veio buscar aqui e nos alimentar. Pois bem, sim, Exu Olodjá, a banca do mercado tem 2 lados, então que nós regurgitemos como Exu tudo que nos alimentar e nutrir, multiplicando infinitamente, pois assim a terra ficará úmida para quem está vindo logo após a gente. Essa gira está aberta, e eu torço com a minha alma que cada um, desde os palestrantes a cada participante, possa sair daqui lá no dia 23, com a felicidade morando no peito e a chama acesa no espírito, e que o caminho de cada um saia próspero desse encontro encruzilhada de tantas vidas presentes aqui nesse espaço-tempo.
Então, que aproveitemos. Eu dou a palavra à nossa primeira convidada, Vanessa Rosa, para que se apresente e inicie sua generosa partilha com a gente. Bem-vinda, Van. De Vanessa Terra para Vanessa Rosa. Agô. Peço licença para chegar. Agradeço esse convite, estar aqui partilhando, celebrando, lembrando e conhecendo vocês também. Muitas coisas. Eu estou aqui olhando vocês pelas essas janelinhas, né? Conseguindo aqui tentar identificar, reconhecer esses rostos e rostas, esses corpos e corpas. Peço licença para todos e todas e todes, pelas histórias que vocês carregam, pela ancestralidade de cada uma, de cada um, para estar aqui. Peço licença para poder trazer a palavra para a gente que tem muita força. Então, peço agora para essa coletiva Bejiró, agradeço, e bora. A gente vai se conhecendo pelo caminho, pode ser assim? Então, bora. Bom, como Mãe Estela de Oxóssi vai dizer, né? Só pode passar axé quem o recebeu. E aí, bora então lembrar esse axé que a gente já recebeu no caminho e bora também trazer ele para cá para a gente começar esse ciclo, né? Só está começando, muita coisa vai acontecer por aqui e eu vou só pedir licença para chegar na casa de vocês também. Então, eu vou convocar cada uma da sua maneira, a trazer esse axé que é corpo, né? A trazer esse axé que é memória, né? Tá tudo aí, a gente só tem que lembrar, às vezes, né? Ou às vezes a gente só tem que sentir. A gente vai trazer muita coisa da palavra, né? Muita gente boa vai passar por aqui, muitas referências também dessa minha caminhada. Às vezes a gente está sentadinha aí, ouvindo, mas está tudo o corpo processando, né? Está tudo aí, ó. Então, se permitam, além de ficar sentadas e sentados, às vezes levantar, às vezes dar uma mexida aí no corpo, enfim, durante toda a trajetória, não só agora. Ainda mais que a gente acabou de levantar, estava aí no mundo dos sonhos, né? Como é que a gente agora faz esses sonhos também, agora que a gente está acordado? Então, vamos acordar, no sentido de fazer acordos, de que a gente tem essa liberdade desse corpo em movimento, mesmo quando a gente está nessas conexões Wi-Fi. Beleza? Fiquem à vontade também. E bora! Eita, que é muita coisa! Fica à vontade para levantar e dançar, viu? E agora foi que eu cheguei nesse barco pra vadia. Minha gente, anime o coco e não deixe o coco parar. E agora foi que eu cheguei nesse barco pra vadia. Minha gente, anime o coco e não deixe o coco parar. E lá no mar tem areia, areia, areia do mar, areia, areia da boa, areia, pra gente peneirar, areia. Lá no mar tem areia, areia, areia do mar, areia, areia da boa, areia, pra gente peneirar. Eita, que é muita areia pra gente peneirar aqui. Eu não vadeio só, eu não vadeio só, eu não vadeio só, quem vadeia comigo? Aí agora é o momento que vocês podem abrir o microfone e gritar, falando assim, fala seu nome e fala de onde você veio, que aqui a gente tá, ó, interligado esse território todo. Vai lá, hein, ó. Eu não vadeio só, eu não vadeio só, eu não vadeio só, quem vadeia comigo? Carol. Jota. Eu, Lívia, primeiro. Raíssa é o Iva do Granó. Eu não vadeio só, eu não vadeio só, quem vadeia comigo? Jota. Iva do Granó. André de Salvador. Maria. Do Maranhão. Velho. Eu não vadeio só, eu não vadeio só, eu não vadeio só, quem vadeia comigo?
Eu. De Dona São todo Paulo. mundo. Eu, Não. Júlia, da Fernanda, Bahia. Camila, Teresina, Piauí. Eu não vadeio só, eu não vadeio só, eu não vadeio só. Agô, Emojubá, peço licença, a brincadeira a começar. Agô, Emojubá, peço licença, a brincadeira a começar. Peço licença, quem chegou aqui primeiro. Saúdo tantas mestras e mestres de muitos terreiros. Eu vou saudar para brincar. Nesses terreiros, alegria é fundamento. E eu vou cantando e elevando o pensamento. Nas palavras versadas em força de reza, firmar o ponto, defumar as ideias e saudar a toda a gente. Além das conexões via Wi-Fi, o que te trouxe até aqui? Perceba, na poesia, um tanto de mistérios, nos caminhos, encantaria. Aió, mocaió, motelaió. Acender a chama num fogo que não se apaga. Expandir, acolher e abraçar todas as nossas emoções. Evocar e celebrar. Numa ética do não esquecimento, vadeia um saber espiralar, elaborando presepadas e táticas de sobrevivência no jogo social. Ginga! Ginga para bem viver. Inventar os tempos, cantar os passos, dançar histórias e manter viva a memória de quem chegou aqui primeiro. Mais do que uma homenagem e uma saudação, é cultura que não se cansa em resistir até numa simples lembrança. Ancestralidade que desenha caminhos ao som da intuição, que nunca se cala. Herança em sangue vivo que carrego nas veias e curvas do corpo. Do silêncio, a desobediência, em se rebelar ao que parecia tão certo. E no barracão, raiar o dia. A cada passo, mais forte sou o bater dos tambores, dos ecos dos agogôs, das bexigas de bois, e balançar de tupés e quadris que se movem em um imenso festejo de fazer levantar poeira de um passado recente. É dinâmico, nas ruas e terreiros pulsa, e continua a abrir caminhos. Laroie Mojubá, o riso pede passagem. Agô. Vou aproveitar. Coisa linda. Axé. Vou aproveitar e perguntar para vocês. A gente está aqui hoje para poder falar de muitas coisas, mas a criança traz muita gente para cá, né? Acredito que tem muitas educadoras, educadores, né? Muita gente que, se é vivente, está nesse mundo, está em relação com criança, né? Mesmo que não seja ali no cotidiano da pedagogia, da sala de aula, mas esse mundo tem criança, então todo mundo devia estar aqui, né? Para poder ouvir, falar e compreender e saber aprender com elas também. E tem uma coisa, né? No começo eu falei lá, né? Que a mãe Estela disse, né? Só pode passar o axé quem recebeu. E aí a gente tem uma vantagem, porque todo mundo aqui foi criança. Então, falar, ouvir e aprender com as crianças é lembrar que a gente está aprendendo com a gente também,
né? Essas crianças que nós somos e não fomos, porque ainda estão em nós. Então, eu queria ouvir essas crianças que estão aí, nessas telinhas, nesses computadores, me olhando, e essas sabedorias que vocês carregam das vivências e experiências das infâncias, que são múltiplas, né? Porque ser criança é muita coisa. Ser criança nessa sociedade, nesse território que deram o nome de Brasil, eita, tem muitas infâncias para a gente dar conta, né? Então, falar sobre infância é mexer com as nossas emoções, é mexer com as nossas memórias, com as nossas lembranças, é mexer com a ancestralidade, com os antepassados, é mexer com esse universo, lembrar que ele é redondo, que ele gira, com as nossas espirais no tempo, sankofa, né? Passado, presente e futuro, é muita coisa. E aí, se acolhe essa criança que você é, para dar a mãozinha para ela, para vocês seguirem nesse ciclo de formação maravilhoso, porque tem muita gente que vai passar por aqui. E eu acho que a gente pode se dar um presente. Pô, vocês estão aqui, 59 pessoas, nesse sábado de manhãzinha, para a gente trocar. Olha que força que tem, né? A gente está aqui nesses quadradinhos, mas eu só consigo ver uma roda, né? Esse ciclo. Só consigo ver a gente, todo mundo aqui, ó, nessa espiral também. Então, que a gente potencialize isso, porque a nossa luta também é no campo dos imaginários, né? A nossa ação, a nossa potência também está aí. Então, que a gente traga essa força, né? Essa comunicação também seja a criação do que a gente pode sentir, ver, ouvir, falar, as cores, as memórias, né? Isso tudo para a gente é as nossas simbologias. Então, eu vou propor que a gente se dê um presente. Já no começo, vocês já estão ganhando presente, ó. Que é vocês mesmos. Eu vou pedir para mim colocar aqui no chat um Padlet. Não sei quem já ouviu falar dessa ferramenta aí. Nem sei se é assim que pronuncia, mas eu gosto de falar assim mesmo. Que é um espaço aqui na internet, enfim, nessas tecnologias, onde a gente pode colocar foto, pode colocar imagem, pode colocar vídeo, pode colocar um monte de coisa que a gente quiser. Pode fazer um desenho, tirar foto, colocar. E é o momento que eu vou colocar uma música e vou propor para quem puder nesse momento, dependendo de como está a sua tecnologia aí, né? Porque às vezes celular eu sei que é um pouco mais complicado, mas isso vai ficar com vocês. Fiquem tranquilas e tranquilos, tá? Não se preocupem. Mas quem puder, vai lá e traz o que é a sua criança aí para gente. Se você quiser colocar uma foto sua de infância, se você quiser escrever uma poesia para ela, se você quiser contar uma história que você viveu ali e falar, nossa, quando eu era criança eu lembro que tal coisa aconteceu comigo. Nossa, você falou criança, eu lembrei do dia que eu estava lá com a minha avó. Quem é que vem junto da sua criança também, né? Porque a criança não está sempre com alguém ali, né? Se não está, deveria. E aí a nossa obrigação de estar aqui, né, também, para entender essa coletividade. Então, tome esse tempo. E se não der para colocar no Padlet, não tem problema. Vai ficar para vocês até o final do ciclo. Né? E aí é um lugar também de compartilhar, porque tanta gente boa que falou de nome, eu vi Bahia, eu vi, né, vários lugares, a gente também se conhecer. A gente não deixar que essa troca não aconteça, porque no ao vivo a gente sabe que, pô, a gente se vê, vai lá, conversa, troca. Como é que a gente faz isso aqui também? Então, se você está ouvindo alguém falando na Devolutiva e fala, pô, que galera legal, vai lá no chat e fala, oi, vamos trocar. Não deixem de fazer isso. E o Padlet pode ajudar, tá bom? Então, é nosso. Criem lá também, para além disso que eu disse. Fiquem à vontade. Eu vou botar uma música para dar esse tempo. E aí, às vezes, se não vir nada, só fecha o olho e fica aí, abraça você, sua criança e é isso. Bota o pé no chão, a terra e bora, deixa suas águas rolarem. E aí, a gente vai continuar, esse Padlet vai ficar aberto para vocês. É um presente para a gente. E quando for preciso, vai lá. Não só nesse ciclo, mas durante a semana, o mês, o ano. Quando for preciso, fala, nossa, tá acontecendo alguma coisa aqui comigo.
Tem vários caminhos que você pode seguir. Se por acaso você lembrar desse Padlet aí, dessa tecnologia aí, colorida, vai lá. Tem muita história. E às vezes eu acho que a gente precisa é ouvir histórias, né? A gente sabe que as nossas tradições afro-brasileiras, afro-indígenas, são regadas de histórias. A oralidade, né? O que Leda Maria Martins também vai trazer como corporalidade. Então, esse corpo que também é fala, é palavra, né? A gente está aqui, ó. Nosso corpo é história. E aí eu vou, então, entrar agora compartilhando um pouquinho como é que eu cheguei aqui, talvez. Não sei nem se vai dar conta, mas só para trazer um pouquinho esses caminhos, por que falar de riso? Por que pensar a alegria como um fundamento ético? Para a gente olhar, ouvir e compreender também esse território das infâncias. E eu sou daqui de São Paulo, mas a minha mãe é baiana, meu pai é pernambucano. Com seus 17, 16 anos, saíram lá de suas terras, minha mãe ali de Maikinique, sul da Bahia, meu pai de Serra Talhada, lá de Pernambuco. Não se conheciam, mas cada um saiu no seu tempo e veio aqui para São Paulo buscar aquela tal de uma vida melhor, né? E aqui se conheceram, e de quebrada em quebrada vieram se conhecer e fazer família na região do Grajaú, divisa com Cidade Dutra, onde eu nasci, me criei e comecei a fazer teatro. E eu comecei lá em 2004 num programa vocacional que aqui em São Paulo ainda existe, que é um programa da Prefeitura de São Paulo, que possibilita essa vivência, agora não só em teatro, naquela época era essa linguagem, mas agora tem outras linguagens como dança, artes visuais, música, literatura, a chegar também, né, esses saberes nas periferias, né? E naquela época, em 2004, não é tão distante assim, mas já tem uma diferença muito grande de mudança de políticas públicas e de acesso também a elas. Naquela época não tinha muita coisa, mas começou a ter, porque além desse programa vocacional, a gente também tinha os equipamentos que começaram a existir, que eram os CEUs, que eram os Centros de Educação Unificados. E aí veio também outros projetos como o programa Vai, que é um programa de valorização de iniciativas culturais, também da prefeitura, que possibilitava que grupos que estivessem nascendo ali desses projetos, enfim, ou já que existiam e já existiam há muito tempo, nessas comunidades, pudessem fazer projetos culturais também acontecer. E fomento ao teatro também, plateias, né? Projeto de plateias também, onde levava vários espetáculos para esses espaços para assistir. Eu sou desse momento, dessa fervilhância ali, da cultura nas periferias, de acesso, né, a essas outras maneiras de entender cultura. Porque eu digo que o vocacional é a minha segunda formação. Eu fiquei muitos anos nesse programa, fazendo teatro na periferia, sendo uma mulher preta periférica, né, para os meus. Isso era muito importante, isso sempre foi muito importante para mim entender. Mas é a minha segunda formação. Porque a primeira é a minha mãe e meu pai. É eu compreender, né, que ali eu já estava entendendo e me reconhecendo como essa pessoa nesse mundo, sabendo quem eu sou, né, e não quem eu queria ser. Né? A gente às vezes pergunta muito para as crianças, o que você vai ser quando crescer? Oxe, ela já não é não? Já não é? Já não está ali? Né? Ela pode talvez pensar o que ela quer desenvolver no ser dela, mas ser ela já é. E como é que a gente ouve já, né? Tem muita coisa que hoje eu penso e falo assim, nossa, quando eu era criança, eu já sentia isso, eu já desejava isso, eu já queria. Né? Como é que eu cada vez mais acesso essa sabedoria que eu já carregava? E aí, esse saber de que a minha primeira formação estava na minha casa, ele não se deu logo no começo, né? Tem um processo de apagamento que a gente vive, que a gente acha que tudo que a gente tem que aprender está distante da gente, às vezes. Né? Que está lá, num outro espaço, que também pode contribuir com as nossas histórias,
mas que ele não é único, e não é ele que vai trazer necessariamente o que a gente precisa, muitas vezes, né? Ele tem que só contribuir. Então, às vezes, o processo de vivenciar a escola, por exemplo, às vezes é muito doloroso para a gente, né? Eu fui de escola pública durante toda a minha vida, até quando eu fui para a faculdade, também fui para a faculdade pública. E nesses meios, às vezes, eu não era ouvida, né? Também como é que a gente vai ouvir, às vezes, 50 crianças, 50 adolescentes no mesmo espaço em 40 minutos? 40, 50 minutos, 45 minutos. São muitas histórias. Então, a gente logo bota ali na lousa copia e cola, porque talvez dê conta, mas não vai dar não, né? Então, comecei a olhar para isso, a partir de algumas experiências que eu tive. Eu estou falando da minha trajetória mesmo para compartilhar com vocês, e eu acredito que muitas pessoas também passaram por esses caminhos de alguma maneira. E aí, o vocacional é a minha segunda escola, vou reconhecer que a escola não, né? Minha formação é a minha casa, minha família, minha referência. Quando eu começo a estudar palhaço. E aí tem uma trajetória na minha vida como palhaça. Começo como palhaço, e aí eu digo palhaço com o, dessas referências de corpos, né? De homens, héteros, brancos, europeus, né? Se eu falar para vocês palhaço, o que vem na memória de vocês? O que vem aí? Patati Patatá? Ronald McDonald? O que vem? Alguém abriu o microfone, pode abrir. Circo. É porque eu sou bem mais velho que vocês, então é circo. Circo de criança. Circo de criança. Cada pessoa vai trazer uma referência do que tem, né? Só que aí eu me pergunto, será que no imaginário de alguém aí veio uma figura com a cara melada de carvão, com um chapéu em formato de cone, com uma bexiga de boi na mão? Acho que não, né? Pode ser que para alguém eu sim. Bom, por um lado, que bom que não veio, porque não é palhaço. É Mateus. Essa figura que eu descrevi é Mateus. Mas que, num processo que eu vou contar aqui para vocês, acabar sendo o palhaço da cara preta. Mas é interessante esse caminho que eu vou trazer para vocês, para a gente pensar também o que acontece em outros espaços. Né? Vou falar da palhaçaria, que é de onde eu venho. E aí eu começo, então, a pesquisar palhaço. Aí eu vou e me acho na palhaçaria feminina, como palhaça. Falo, não é só esses corpos aí, não, que fazem rir, que brincam. As mulheres também. Só que já ali muita luta acontecendo, né? Eu, na minha época, chegando nesse caminho. Só que também na palhaçaria feminina eu não conseguia me reconhecer. O meu corpo, as minhas referências, estava ali, mas não estava, porque também era uma palhaçaria feminina embasada por um feminismo branco, que também não dava conta das minhas histórias, das minhas narrativas. Então, muitas vezes, eu me vi em cena as pessoas rindo de mim e não comigo. E aí não estava gostoso. Não era isso que eu fui buscar, não. Mas tinha alguma coisa. Então, eu ouvi as pessoas falando tal do palhaço da cara preta. Falei, mas como assim palhaço da cara preta? Tem um palhaço da cara branca da cara preta? E aí eu entendi que esses tais palhaços, né, na verdade, tinham seus nomes, as suas histórias, as suas comunidades, manifestações que eles ali vivenciavam nos seus territórios. Por exemplo, esse Mateus que eu descrevi para vocês tem várias manifestações, como, por exemplo, o cavalo marinho, mas também tem o reizado, né? Também vai ter uma diversidade aí também dessa presença, e cada manifestação é de um jeito, não é o mesmo Mateus. Mas quando eu comecei a ver, às vezes as pessoas passavam nesses cursos que eu tinha, que eram de referências de palhaçaria eurocristã, porque tinha essa base, né, de um riso, de pensar essa alegria a partir desses conceitos, dessa cosmovisão, né? Eles falavam como palhaço da cara preta, mas não é palhaço, porque tem as suas histórias. E aí eu fui ouvir, então, essas histórias, e entender essa diferença, né, desse contexto, de que Nego Bispo vai dizer isso, e vocês vão poder ouvi-lo, né? Ele vai trazer outras coisas, mas ele trouxe algo para mim que foi muito importante.
Quando a gente pega alguma coisa e dá um nome, sem ouvir a história que essa pessoa, né, ou isso tem, às vezes a gente está querendo dar para essa pessoa um significado ou algo que ela realmente não tem, ou que não é. Porque às vezes eu não consigo conceber que eu não a reconheço, ou que é diferente de mim, ou que tem uma outra narrativa, uma outra trajetória que é diferente da minha. Então eu preciso logo nomear, porque talvez a gente sempre vai fazer um processo de identificação, né? Claro, com certeza. Mas quando é um momento que talvez não faz parte da minha cultura e é outra cultura, então eu vou aprender a ouvir. E aí, quando fala palhaço da cara preta e não Mateus, estão fazendo isso, porque não é palhaço. Né? Como vocês bem trouxeram na memória de vocês, o imaginário da palhaçaria é outro. Agora a gente pode trazer outros modos de pensar a palhaçaria preta, né? As comicidades negras, que é o caminho que eu vou. Mas, enfim, só trazendo um pouco disso, né? Ativando os imaginários, para dizer que nesse caminho, então, eu começo a ouvir esses saberes de outras manifestações negras e afro-indígenas, como o cavalo marinho, maracatu, o coco, o jongo, o reizado, a congada, né? Vou passando ali por outras experiências, né? O guerreiro também, para ouvir esses saberes por outra via, outra história, que não essa eurocristã. Mas, de fato, compreender essas transmissões de saberes a partir dos terreiros, né? E aí com S, porque são muitos. Então, esse território de conhecimento, reterritorializar os conhecimentos para mim, no meu corpo, ouvir esses mestres e mestras falando sobre riso, sobre alegria. Por quê? Porque tem ali um fundamento dessas brincadeiras e dessas manifestações. Ó, aí a gente vai para a brincadeira, que a gente começou assim, né? Lembrando aí nosso corpo, o brincar, o gingar. Então, fui nessa caminhada dentro da palhaçaria. Então, eu digo que eu sou palhaça, mas eu sou artista do riso. Porque ser artista do riso, para mim, é abrir outros caminhos de outras narrativas que não me foram dadas em muitos cursos, em muitos espaços formativos, né? Aí volta de novo, né? Como que são esses espaços formativos e o que eles contemplam, né? A gente tem muita diversidade, né? A gente tem muitos caminhos, mas a gente sabe que dos nossos mestres e mestras, né? Eles são ainda precisa de mais espaço para a gente ouvir esses saberes dos nossos terreiros, né? E aí nessa caminhada que eu faço para os terreiros diversos dessas manifestações negras. Também vou ali fazer uma troca, um aprendizado com os terreiros indígenas. E aí, nesse meu processo de artista, lado vocacional, falo, opa, vou por esse caminho aqui, eu vou para a faculdade, vou para a universidade, vou lá estudar licenciatura em arte e teatro na Unesp, e aí tem o momento de fazer o estágio. Aí eu falei, poxa, eu vivi tantos anos numa escola pública e tem suas maravilhosidades também, porque tem muita pessoa maravilhosa fazendo transformação dentro desses espaços, e daqui a pouco vocês vão ouvir uma maravilhosa que já está por aqui. Mas eu quis ouvir outros espaços de educação, das quais eu ainda não tinha sido apresentada. E no meu percurso como dentro do vocacional, ali no território do Grajaú, aqui em São Paulo, também tem o território ali de Parelheiros, onde tem as comunidades Guarani-Biá, território indígena. E ali tão próximo de mim, às vezes eles participavam dessas mostras do vocacional, desse programa que eu participei, e eu olhava e falava, ué, não me contaram que próximo de onde eu moro tem povos indígenas ainda. Eu ali, adolescente, não tinha esse conhecimento. De aqui em São Paulo tem aldeias indígenas, por exemplo. Tem muita gente que ainda não sabe, não conhece, não ouviu falar. E ali eu fui nesse processo ouvindo e olhando esse território e querendo aprender também com ele. Então eu pude ir para a CECI, que é o Centro de Educação e Culturas Indígenas, daqui da Tenondé-Porã, e passei um processo de aprendizado das crianças, do ensino das crianças Guarani, da escola dos pequenininhos. Assim, a gente pode dizer que né, dentro do currículo ali era de 0 a 7 anos, mas eles não separam as crianças.
né? Não tem essa separação dos jovens e dos adultos. Então, o que eu fui vivenciando ali nesse território, nesse aprendizado, eu digo que foi um processo também de me entender, de olhar para o meu modo, como eu fui educada. E eles me fazem essa pergunta, né? Eles sabem muito bem quem eles são, né? Os povos indígenas, né? Eles têm essa sabedoria da terra, né? Essa sabedoria dessa história, eles sabem esse processo milenar, né? De quem veio antes. A gente que está nessa diáspora, a gente que chega aqui, tem esse apagamento, né? E aí por isso que eu trago esse lugar dessa diferença de Palhaço e de Mateus, né? Que é lembrar dos nossos nomes, né? Saber das nossas histórias. E aí eu vou e entendo que não estou lá para poder escrever um TCC, para poder escrever, né? Claro que tem dentro dessa formalidade da universidade, mas pela educação que a minha mãe me deu, eu pedi licença para estar lá na casa deles, né? Que é a casa deles, né? Esse território inteiro. E eu entendi que estar ali, eles me permitirem isso, era vivenciar um processo de olhar para mim, entender qual era a minha cultura. Não que ali, de fato, eu já não tivesse essas experiências que aqui eu narro para vocês, mas o reconhecimento delas, a importância delas, ainda estavam se fazendo em mim, porque parecia que eu precisava dar conta de um saber que não era o meu, que era um saber imposto por algumas instituições ou por essa sociedade, ainda muito colonial, né? A gente ainda está nesse processo, que parece que a gente não é saber, né? A gente não carrega isso, parece que está fora da gente. Então eu comecei a olhar e eles me fizeram essa pergunta: e aí, como você foi educada? Massa que você quer aqui aprender como a gente educa as nossas crianças. Mas e você? E para mim foi muito importante isso, porque de fato eu fui olhar para minha família, eu fui reconhecer, opa, minha primeira formação é minha mãe e meu pai. E aí depois os espaços que eu passei, sendo eles ou não, desse caminho de cosmovisões, cosmopercepções, afrodiaspóricos, afro-indígenas, né? Mas também a gente entender que sim, a escola também é um processo formativo de diversos caminhos, né? Enfim, muita história, gente. Eu vou falando aqui, enfim. Mas dizer que esse aprendizado com os Guarani também me fez entender o que eram as artes, o que era o processo dentro da cultura também. Que caminho era esse? Porque eu era ensinada uma cultura dentro da arte que era ainda muito colonial. Eu tinha que estudar teatro grego. Gente, por quê? É massa se eu quiser aprender, mas o teatro grego não é o início do teatro no mundo, por exemplo. Ele é o início do teatro grego, né? E assim as demais, né? Então não é que não existia teatro aqui, que chegou depois com a colonização. Existia uma forma de manifestação que hoje a gente pode se aproximar do teatro ou não, mas que, de fato, para mim, na minha experiência, hoje eu digo, não é teatro, cada um tem seu nome, né? Mas que compõe ali o corpo numa vivência e potência de troca, né? Que talvez o teatro também possa ser isso. Mas como é que a gente vai ressignificando e compreendendo as histórias que não são colocadas como verdades únicas, e a gente começa a entender que não, tem muitos caminhos. E quais são as nossas? E aí eu vou voltar agora para a palhaçaria, porque pensar a palhaçaria para outros saberes, entrar no campo das comicidades negras, e aí comicidade de cômico, abrindo um pouco mais esse leque, não só desse imaginário, mas de outras figuras, como Mateus, como eu trouxe aqui, mas Bastião, Catirina, Cazumbá. E aí a gente vai para os povos indígenas, tem Rotiuá, tem Tongó, né? Tem os Guariba. Olha vários nomes aqui. Palhaço dá conta desses nomes tudo, desse povo todo, dessas histórias todas? Não. Então vamos ouvir cada nome? E cada nome, eu digo cada história, cada diversidade, cada pluralidade, porque aí sim a gente pode entrar no campo de entender outro entendimento sobre o que é alegria. Que aí a gente vai entrar agora um pouquinho nesse campo,
Se tiver muito confuso, vocês podem falar, viu, gente? Pode falar, Van, volta tal coisa aí, por favor, que eu me perdi, porque eu não vou numa linha reta, não. Vocês já perceberam que a gente está aqui numa espiral, então pega o que for e vai. E aí, nesse caminho, quando eu começo a ouvir os meus e as minhas, quando eu começo a ver que riso, alegria, que brincadeira estava dentro de casa, que muitas vezes a gente não tinha. Final do mês a conta não fechava. Mas tinha uma pulsão, tinha uma vitalidade. Porque eu lembro da minha infância, com todas as questões que passei com a minha família, de um pulso ali, de uma alegria, de uma vitalidade, mesmo na hora dos perrengues. Isso não omite as emoções, as dores, as várias questões também que nossas famílias comportam e têm. Não é romantizar, diferente do encantar. Eu gosto de trazer isso também, né? A diferença do romantizar e do encantamento. A gente está aqui falando de encantamento. Encantamento não disfarça nada, né? Ele é ética e memória e ética do não esquecimento, né? E aí, pensando nisso, tinha um pulso. Então, na minha família, eu aprendia sobre isso, né? Desses momentos que a gente faz um churrasco na laje, chama todo mundo, e toca o funk na quebrada, e se reúne, e vai, e cada pessoa traz um prato, alguma coisa, e a gente tem uma festa pronta. Os aniversários que tem o bolinho, mas reúne todo mundo, aquela criançada toda em volta da mesa, e a gente está celebrando a existência de uma pessoa, de um ser ou de todo mundo. Que momentos são esses que estavam isso presente? Ou aquele momento que a gente vai visitar a avó, enfim. Minha avó, né? Eu conheci só minha avó por parte de pai, mas não pude visitá-la ainda no seu território quando estava viva, mas ela vinha para cá, e meu avô também por parte de mãe. Então, eu tenho muito essa lembrança deles trazerem, que aí vai os alimentos, os cheiros, os sabores, né? Também como a gente vai tendo isso como matéria de ensino também. Então, eu lembro muito do meu avô trazendo chimango, avoador, farinha. Isso faz parte da minha infância, né? Isso também é lembrar. E quanto era alegre que ele chegava da rodoviária com aqueles sacos enormes. Eu falei, gente, eu vou enfiar aí dentro com o meu avoador até amanhã. Então, tinha uma vitalidade nessas experiências, né? E essa sabedoria também dessa ginga dos nossos mais velhos, nesses territórios periféricos, né? Vou falar aqui de São Paulo, mas esses territórios afro-indígenas nordestinos. E o quanto esses territórios têm esses conhecimentos, habitam esses saberes, né? Essas continuidades, nessas pequenas diásporas também que a gente tem nesse grande território, que deram o nome de Brasil. E eu sou fruto disso. Eu fui vivenciando isso e reconhecendo essa potencialidade quando eu olho para esse modo de ensino das artes, que é o meu caminho no teatro, e falo, opa, tem outras histórias aqui que eu quero ouvir. E por que não a partir da minha família, né, dos meus? E aí isso se estende aos mestres e mestras, quando eu falo mestres e mestras, dessas manifestações que carregam esses saberes e que muitas vezes não tiveram, por exemplo, esse letramento, que a gente vai dizer da alfabetização, mas que tem sim um outro tipo de letramento, um outro tipo de saber que carrega. Por exemplo, não posso deixar de citar, como eu estou falando de Mateus, mestre Martelo, Sebastião Pereira de Lima, com seus 85, 86 anos, que é morador de Pernambuco, lá em Condado, que é o Mateus mais antigo, ainda em atividade, de cavalo marinho, e que carrega na sua memória loas, toadas ali, versos, cançonetas, de que aprendeu na barra da saia da sua mãe com 5 anos de idade. Ele lembra, canta, e se você senta para ouvir esse homem, você passa o dia inteiro ele contando história e trazendo muita coisa, muita. E ele ainda está aprendendo ali a escrever seu nome na caneta ali no papel. E essa é a nossa força, porque a gente também tem a escrita agora, né? Agora não, né? Sempre teve.
de outros modos, enfim, a gente sabe o processo também de apagamento dos nossos saberes e do não passar isso para os nossos, enfim. Mas ali carrega uma sabedoria enorme dentro do que é essa memória-corpo coletivo também, desses saberes, né? Alguém colocou os griots aqui. Nem vou ficar muito olhando aqui os chats, senão me perco, porque eu vou querer interagir também. Mas trazendo também essas referências, né, desses nossos mais velhos. Então, é esses que, quando eu digo mestras e mestres, eu sei que vocês sabem, tem muita gente da capoeira aqui também, mas quem são também esses mestres e mestras nas nossas histórias, né? Minha mãe e meu pai são meus mestres também. Não só quem me pôs no mundo, mas quem me ensinou a olhar para esse mundo. Eu digo que eu aprendi a caminhar na rua com a minha mãe. E aí eu vou estender a história para entender que a minha mãe ela é lá da Bahia, e eu só fui depois, só em 2019, que eu consegui ir lá na terra onde ela nasceu e entender um tanto mais da minha mãe, viu? Foi maravilhoso estar lá e falar, entendi agora essa dona Marcelina, viu? Mas eu aprendi a caminhar no mundo com ela, aprender a ler o mundo, aprender a se defender também desse território, né? Ela que foi ali me ensinando muita coisa na rua, no cotidiano, né? E olhar para tudo isso é muita memória de infância que eu trago aqui para vocês, né? Também. É muito esse olhar do território, assim, como criança vê esse espaço e vivencia. E aí, voltando, né, para esse lugar das comicidades, para finalmente, né? Já estou falando de alegria aqui, né? Mas para olhar para isso, quando eu começo a ouvir essas histórias dos meus, e de que esse riso, ele não é um riso de mim, mas ele é um riso coletivo, e essas manifestações, elas têm isso no seu pulsar, desse fundamento da alegria, é olhar para ela não como um lugar de uma emoção. Lógico que a alegria é uma emoção, aquilo é uma vitalidade que pulsa na gente, mas ela é o que Muniz Sodré vai trazer também, dentro do que é a cosmovisão iorubá, mas que eu olho para tudo isso dentro da minha vivência, aproximo para as comicidades negras, né? E também estendo isso para olhar outras manifestações negras, afro-indígenas, né? Em consonância, em confluência com saberes indígenas, essa alegria como uma regência, como ele vai trazer, como uma alavanca, muitas vezes, né? Que pulsa dentro da gente. E a diferença é que ela... Aí eu vou contar uma história para poder falar sobre isso, né? Como é que a alegria em relação às emoções, né? Porque a gente tem a felicidade, tem momentos que a gente está feliz, que a gente está, né? Mas teve um dia que eu sempre entro na Casa do Norte. Tem uma Casa do Norte eu gosto de entrar, né? Eu acho que vocês já saibam por quê, porque tem cheiro, tem sabor, às vezes eu quero comprar uma coisa para minha mãe, né? Então, eu sempre entro. E eu estava num processo de criação, depois eu vou contar um pouquinho do Terreiros do Riso para vocês, e eu entrei numa Casa do Norte para comprar uma cocada, que faz tempo que a minha mãe estava falando que queria uma cocada, então eu entrei para procurar e vi no fundo da loja ali, da casa, uma plaquinha escrito: aqui nessa casa até a tristeza pula de alegria. Aí eu olhei e falei assim, olha aí, a sabedoria passando na minha cara, mas em manutenção de que aqui até a tristeza, ela não se transforma em alegria. A tristeza é a tristeza, a gente precisa dela também para entender processos, né? Ela faz parte dos nossos meios aí de se comunicar e entender no mundo, de se ver, de pertencer também. Mas ela pula de alegria, ela tem um pulso, ela tem uma regência. Aqui nessa casa é a alegria que rege. Então, todas as nossas emoções, elas são muito bem-vindas, elas são importantes para a gente. Então, também não é o estereótipo da alegria, né? O estereótipo do povo brasileiro que é alegre, olha só! Ainda mais as pessoas pretas, né? Sempre vão colocar a gente em alguns lugares e caixinhas que não são nossos. Mas sim, a alegria é nossa e vocês não vão tirar. Só que a gente está dizendo o que ela é. Nós estamos aqui há milenar. Essas comicidades negras são milenares. Esse conhecimento sobre fundamento de alegria, ó, né? Mas a gente sempre teve outras influências nos nossos saberes. E aí, nesse contexto, eu estou aqui já trazendo até um pouco do que Nego Bispo vai falar sobre confluência, influência, enfim. E essa influência de uma cultura eurocristã
que vai pautar o amor, por exemplo, como fundamento. Amai o próximo como amai a ti mesmo. Eu não posso amar o outro pelo que ele é. Eu tenho que amar pelo que eu sou. Né? Por que não? Eu não posso. Né? O outro é diferente de mim. Por que tem que sempre aproximar? Porque eu sempre tenho que dar um nome que eu acho que ele tem que ter, não o dele. E a gente sabe que isso aconteceu em diáspora como modo de apagamento das histórias dos nossos que atravessaram a Atlântica, né? Que atravessaram o mar. Então esses processos a gente, né, vai observando tudo isso, e não como uma crítica ao cristianismo no sentido da fé e de quem é cristão. Eu coloquei uma congada no começo, né? Rosário, enfim. Tem uma sabedoria da minha família também que eu carrego, que eu observo, e que hoje a gente consegue ter outras narrativas do que é o sincretismo. Antigamente foi modo de sabência para resistir, né? Então a gente tem que saber também que crítica é essa que a gente está fazendo, porque é uma diversidade nesse mundo. E a gente tem que entender como ela é potência e como ela faz parte dos nossos saberes, né? A gente tem que respeitar. Eu estava nesses dias, Talabi também estava lá, na festa do Rosário dos Homens Pretos da Penha. E os grupos e manifestações cantavam e entravam na igreja. E aí eu olhar que igreja é aquela, que resistência que se aconteceu ali. Então é muita coisa antes da gente só... Aqui eu estou jogando, viu, gente? Muitos caminhos aqui. Tem muita coisa para discutir aqui. Estou trazendo aqui, ó, para a gente. Então, quando eu digo esse caminho da cultura eurocristã, tem muita crítica, sim, mas a gente tem que passar por muitos lugares, porque sim, é um modo que o cristianismo fez para colonizar. E aí, voltando para o teatro, eles faziam teatro com as crianças, com os indígenas, para poder trazer o seu modo de ver o mundo, para poder impor, para poder domesticar, inclusive. Então, tem uma crítica, sim, a isso. Não vamos deixar de, né? Então, não é só a fé e a religião que eu estou ali trazendo. Estou trazendo uma crítica também ao que isso... como isso se coloca até hoje, né? Porque cantar o hino e fazer um Pai Nosso dentro de uma escola, né? Também está fazendo a manutenção. Está ali tá fazendo uma boa manutenção ali, né? Se o Estado é laico, se a escola também faz parte desse Estado, também deveria ser. Por quê? Por que a gente, então, não vai cantar um ponto de Exu para começar o dia? Qual que é a diferença, né? Então, a gente sabe o que está ali fomentando. E aí, olha as caixinhas que eu vou abrir. Mas olhar, então, deixa eu retomar aqui para não ir tão longe. Bom, dessas confluências e influências que eu estava trazendo, para olhar esse riso como fundamento, essas sabedorias da alegria, né, diferente desse amor cristão aí, que está no mundo, e que está tudo bem, porque para nós, pessoas pretas, comunidades pretas, afro-indígenas, o amor também é importante, mas de um outro modo, outro ponto de vista, a gente entender essa diferença, né? De vez desse amar a ti, amar o próximo como amar a ti mesmo, a gente tem, vamos fazer uma roda, vamos se olhar, vamos se ver e vamos entender essa pulsão dessa alegria como existência. E aí entra o brincar, né? O que é o brincar para a gente? Que às vezes essa cultura eurocristã vai restringir o brincar para a criança. E sim, a criança tem que brincar mesmo, é um direito. Mas nós também somos crianças. Então, cadê esse brincar aqui? E os nossos dessas manifestações negras, né, afro-indígenas e em confluência aos saberes indígenas também, a brincadeira é contínua, a brincadeira é constante. Que a gente pode entender que são os rituais também, pode fazer parte disso também, né? Para a gente também é esse caminho, né? Como é que a gente constrói os nossos modos de brincar em diversos cantos, em diversas maneiras, dentro do que são as emoções, né? E olhar para tudo isso nessa perspectiva de um fundamento ético, porque a gente vai colocar alegria nesse campo da ética também, que é do não esquecimento. O brincar para a gente é memória.
O brincar para a gente é o momento que a gente sabe e acessa um conhecimento ancestral e milenar. Seja num pega-pega, seja ali num cavalo marinho, onde a gente vai trazer um trupé, uma dança, um canto, uma loa, um jongo. E aí a gente pode dizer que todas essas manifestações são brincadeiras? Bom, acho que a gente tem que sempre tomar cuidado quando a gente quer nomear uma diversidade com um nome só, né? A gente sempre tem que tomar cuidado. Como é que essas pessoas que fazem essas manifestações se nomeiam? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que sempre ouvir. Tem os brincadores, tem os foliões, tem uma diversidade aí que a gente vai ter de nomes para isso também. Mas a gente pode identificar, talvez, o fundamento, aí a gente volta para o fundamento, né? A essência, talvez, ali, né? Não sei se é essência, enfim, mas lembrar disso, dessa pulsão. E aí entender que esse lugar de ouvir e de saber da alegria, do brincar, como memória, como ancestralidade, é a gente entender também o processo educacional, que a gente volta a pensar nas pedagogias, como um modo dessa memória continuar e se fortalecer. Quando é que a gente abre o espaço para construir uma roda onde todas as crianças possam se ver, se olhar, né? E serem ouvidas, essa potência ativa que elas têm, serem ouvidas, né? Quando a gente faz uma proposta e a criança vem com outra, e a gente soma, né? E a gente deixa o espaço livre para elas transitarem. E aí eu estou falando de um espaço aberto, que às vezes a gente tem espaços muito restritos para poder compartilhar com as crianças saberes, né? Como é que a gente transforma e ressignifica esses espaços? Como é que a gente reterritorializa esses conhecimentos em todos os lugares que a gente tiver? Quando eu digo que a ancestralidade, a nossa cultura, ela tá até numa simples lembrança, é porque de fato tá. E ela não precisa, né? Ela tem muitos caminhos para ser acessada. E a gente fazer uma roda já é um começo, né? Já é diferente do todo mundo sentadinho enfileirado e alguém na frente, né? Não. E aí, quando é que a gente está num... E aí onde a gente vai encontrar as rodas? Nessas manifestações. Então, como é que a gente começa a olhar e transformar esses espaços a terreiros, né? Transformar esses lugares em terreiros. Eu acredito que aqui a gente, no começo, conseguiu fazer isso, né? Mesmo à distância. Tentou, pelo menos, né? A ressignificar a própria casa. Então, estou aqui trazendo esse lugar de possibilidades dessas ações no nosso dia a dia e nosso cotidiano. Porque pensar isso não é buscar uma alegria distante, não é buscar uma fórmula também para que isso aconteça. É ouvir você, a sua criança, a sua comunidade, o seu entorno, né? Esses saberes que já habitam, que já nos habitam, que nos transitam. E aí, desse caminho que eu vou vivenciando de ouvir, parei ali um pouco falando dos povos indígenas, da experiência com os Guarani, depois fui ouvir os Rotchuá lá em Tocantins, que eles têm os Craôs em Tocantins, que tem o Rotchuá, que também é uma figura cômica, e que tem o Rotchuá e o Iquém, enfim, depois eu posso passar algumas referências para quem quiser saber um pouco mais. Eles têm essa ligação com o sagrado também, dentro do que é essa alegria e o riso na comunidade. Fui ouvir também esses saberes e fui entendendo um pouco como é que a gente também passa isso dentro do que são as nossas pedagogias. Talvez uma pedagogia do riso, né? Olhar para isso dentro do que é os nossos saberes e construir isso, né? Porque, como eu disse, eu passei por escolas que eram eurocentradas dentro da arte e da palhaçaria. E aí, quando eu comecei a orientar grupos, a fazer oficinas de palhaçaria, eu olhei e falei assim, opa, pera, eu não vou poder passar aqui para vocês, gente, algumas coisas que para mim foram tão doloridas. Um modo de aprendizado que doía, muitas vezes, ou que não chegava. Então, eu também precisava olhar
para como eu iria, então, compartilhar saberes que eu estava aprendendo com mestres e mestras ali, com outras pessoas, outros artistas dentro desses campos das comunidades negras, das manifestações negras e afro-indígenas, que não estão no mesmo modo de ensino ou de passar esses conhecimentos dos quais eu tive, de uma formatação, de uma pedagogia mais europeia, enfim, ou mais colonial ainda. Então, também era um processo contínuo em mim até hoje, de também como, então, eu falo sobre isso, eu vivencio isso, eu trago isso para o corpo, eu modifico, porque muitas vezes a gente tem um desejo já de uma fórmula, né? De tipo, então, se é manifestações negras, então como é que eu vou passá-las, né? E aí, às vezes, eu tenho só um modelo ainda de como fazer o conhecimento chegar. Só que aí, se eu estou aprendendo uma outra coisa, de um outro modo, se a gente está falando de circularidade, tem outro modo de ensino também. Tem um outro modo da gente poder compartilhar isso. Então, é um ressignificar da gente mesmo o tempo inteiro. Porque a gente tem que abandonar, sim, né, coisas que não fazem mais parte do nosso caminho. A gente tem que deixar aí aquilo que a gente entende que não precisa mais. E não é fácil, eu imagino, né, assim, né, olhando para isso. Porque a gente sabe que a gente está vivendo, a gente sempre vivenciou um processo de disputa muito grande dos nossos imaginários, né? E aí eu vou contar uma história para vocês que eu passei recente agora. Eu fui numa entrevista, não, recebi um convite para poder dar aula num espaço, e aí a pessoa foi me perguntar, e aí, né? Qual que é a tua história? Me conta aí um pouquinho sobre você. E aí eu comecei a contar isso que eu contei para vocês, da minha família, né? Como é que eu cheguei nas comunidades negras. E aí teve um momento que eu falei, e aí eu fui fazer universidade. Fiz universidade pública. A única coisa que a pessoa disse foi, então você é inteligente, passou numa universidade pública. Falei, poxa, eu tô contando aqui uma história da hora para esse cara aqui, para essa pessoa, trazendo um puta conhecimento que vem da minha ancestralidade, reconhecendo isso. E o que essa pessoa viu? Um diploma. E aí? Então, a gente ainda precisa do diploma, sim. Precisa, principalmente nas pessoas pretas periféricas, afro-indígenas, indígenas. Sim, precisamos estar nesses lugares, ocupar esses lugares, cada vez mais. Ter diploma para esfregar na cara. Sim, mas que a gente não deixe com que esses diplomas tirem esses saberes que mestre Martelo, por exemplo, tem, que não está lá certificado num papel. E é isso que eu estou tentando trazer quando a gente pensa esse modo de ensino a partir dessas manifestações. Porque é abrir mão também e um processo de ressignificação muito, né, de propostas outras que vão abarcar esses conhecimentos dentro da sua grandeza que ele é. E aí, como é que eu vou fazer isso se eu só aprendi, por exemplo, a ensinar a pessoa a copiar na lousa, passar o texto, dar a cartilha. Se você abrir uma roda de conversa e ouvir as histórias que as crianças têm para contar, você já está fazendo isso. Não tenha dúvida. Sabe? Ali, eu gosto de dizer que isso é a matéria de ensino. Assim como árvore, assim como a água, assim como a terra, assim como o sol. Tudo isso já é matéria de ensino. Como é que a gente junta tudo isso? Porque a gente precisa ainda negociar nesse mundo, né? O jogo ainda não está ganho. A gente está tentando. Então, a gente precisa negociar e não deixar esquecer. Fortalecer os nossos saberes em todos os espaços que a gente tiver e ocupar. Todos. E aí eu estou aqui trazendo isso para que a gente também se proponha a existir nesses saberes, né? Se coloque, né? E aí eu também tenho um processo, faz 6 anos que eu atuo num programa de iniciação artística da Prefeitura de São Paulo,
que se chama PIA, que é para crianças de 5 a 14 anos, crianças e adolescentes. E durante 5 anos eu fui artista educadora, e aí esse programa acontece em casas de cultura, CELS, centros culturais, enfim, vários espaços, pensando as infâncias nas periferias, né? Com força agora mais, com esse olhar para as infâncias pretas, né? Mais indígenas também, abrindo esse caminho, esses espaços. E esse programa, esse ano eu estou como articuladora de equipe e processos artístico-pedagógicos, e eu trago isso porque também aprendi muito com as crianças. Esse programa a gente vai ensinar não, né? A gente vai fazer a troca entre o brincar e as linguagens artísticas. Então a gente tem dança, teatro, música, literatura, a gente tem todas essas linguagens que não são fragmentadas, mas que vão fragmentar aí, né? É isso, quando eu falo, né? Sou do teatro, mas está tudo ali junto. Depois eu fui entendendo isso, dessa não fragmentação, e esse programa possibilita isso, né? Que as crianças tenham esse processo, não sei se inicial, mas de maior possibilidade de existência ali entre essas artes, enfim, dessas linguagens artísticas, através do brincar. E o quanto que eu aprendi com essas crianças durante esses anos sobre o que é brincar, sobre o que é aprender linguagens artísticas, a ressignificação de tudo isso. E abrindo espaços possíveis dentro desses centros culturais, desses CELS, desses centros unificados de cultura, de educação, e potencializando esse saber, né? Porque se eu estou ali nessa proposta de... Eita, vai acabar a bateria, só um minutinho, gente, deixa eu só pegar aqui. Nessa proposta de... Se eu estou ali nesses espaços, nesses territórios, entendendo esse programa como uma possibilidade de garantir o direito das crianças ao brincar, dentro do que são as nossas periferias e os confrontos que a gente tem dentro dessa sociedade, de ser criança periférica, de ser criança preta periférica. Muitas vezes, as crianças iam para esses encontros porque era um momento que elas iam fazer uma refeição. Era o único espaço ali que elas iam poder fazer uma refeição, né? Então, muitas delas chegavam por esse viés. E trazendo no seu corpo, na sua história, as suas relações familiares. E aí a gente vai entender também o processo de desconstrução e de apagamento também, que é as nossas famílias também, né? As questões que a gente traz no que é, né? As nossas violências que também acontecem ali dentro. Pelo modo como a sociedade também constrói o que são as periferias. Por todas as questões que a gente também tem de falta, de não acesso ao que é básico, né? E a criança vai trazer tudo isso dentro desses encontros. E aí eu gosto de trazer isso, porque como é que eu vou, então, falar para essa criança, vem brincar, se a barriga está vazia? Como é que eu vou trazer para essa criança, vem brincar, se ela está chegando com uma questão familiar de falta, ou se ela não dormiu direito porque divide a cama com 4, 5 outros irmãos? E aí a gente vai lembrar que a alegria, ela é fundamento, mas ela não é apagamento. Então, também não vou trazer uma brincadeira para disfarçar para a criança tudo que ela está vivenciando. Não tem como. Porque ela vai ficar ali 30 minutos comigo, 40, 1 hora, 2, vai voltar para a casa dela. O que então é esse lugar de uma ética do não esquecimento, de fomentar um brincar, de pensar essas pedagogias pretas? É o olhar não fragmentado para esses territórios, para essa potência. Porque eu tenho certeza que, se vocês um dia puderem ouvir,
por exemplo, o Mestre Martelo, vocês vão ouvir a história dele e vão ver que não é uma narrativa romantizada do que a gente estava falando, né? Mas do encantamento, né? Ele era cortador de cana e a gente sabe o que significa isso, né? E como é que a gente, então, tem essa atenção para entender o que é, então, essas manifestações, essas forças que carregam esses saberes ancestrais, essa história que a gente tem e carrega no nosso corpo, o momento histórico que a gente também está vivenciando hoje, num processo ainda, né, de pandemia, e como é que a gente encanta esse mundo, sabendo de tudo isso? Como é que a gente segue? Nós que estamos aí pensando e querendo, né, vivenciar a educação. Ou que a gente esteja ciente da nossa ser no mundo, e por mais que não esteja vinculado necessariamente à educação, mas está sim preocupado em se entender parte do todo. E assim, como uma comunidade, também tem uma função. É uma pergunta isso, não tem solução não. Cada um vai criando o seu modo, né? Acho que isso é importante dessa diversidade que a gente existe. Como é que a sua criança vai responder essa pergunta? Como é que a gente continua encantando o mundo? E aí, gente, eu quero ouvir vocês também para a gente trocar, que daqui a pouquinho vai acabar. Eu fui falando várias coisas, eu construo uma narrativa, isso eu acho importante dizer para vocês. Está tudo escrito aqui no meu caderno, todo um roteiro bonitinho que eu sempre faço. Mas conforme eu vou aqui falando, vai me vindo também outras memórias, outros desejos, vou abrindo caixinhas, me perco, me acho. E eu prefiro, porque é orgânico para mim, porque é vivo. Tem coisas que vocês vão pegar e vão ouvir, tem coisas que vocês não vão... Nossa, viajou, voltou, pegou, tá tudo bem. Para mim tá tudo bem. Não sei como é que tá para vocês. Mas se permitam também, às vezes, trazer essa memória aqui acontecendo. Muita coisa que eu estou falando aqui, não sou eu que estou dizendo. No sentido, eu ouvi. Eu ouvi e estou espalhando. Porque é isso que eu aprendo com os meus mais velhos. Isso é memória também de um corpo que precisa lembrar da oralidade como força e potência, porque muita coisa se mantém das nossas tradições até hoje, porque foi através da oralidade que chegou e ainda chega. Isso é algo que a gente aprende, que a gente exercita, que a coisa acontece. Da mesmo modo, como a criança, ela aprende a ser racista. Ninguém nasce racista. Ninguém nasce homofóbico. Aprende. Isso se aprende. Isso é ensinado. Lembra lá do teatro, do catequizador que eu falei? Vamos catequizar, então, vamos ensinar através do teatro. Eles vão cantar e dançar de que esse Deus deles, né? Na verdade, é o diabo. Quantas vezes, né? Isso ainda acontece até hoje. Porque aí eu vou chegar e quem me trouxe até aqui, inclusive. Exu. Quem aí já ouviu, às vezes, nem não conhecia, e falou, vixe, o que essa galera vai falar aí? Eita, onde é que eu estou me metendo? Né? Porque tem esse lugar do racismo, do preconceito, da intolerância, que é ensinada. Tenho certeza que ninguém nasceu assim. E eu aprendo com os meus mais velhos isso. E aí, o que Exu tem para ensinar para a gente nisso tudo? Muita coisa. Agumba Jubá, eu vou falar dele. Com todo respeito também, porque no lugar que eu estou, eu aprendo muito sobre. Ele me guia
nesses caminhos de entender essas comicidades negras, e eu sempre vou partir de falar delas, embora eu esteja no caminho das pedagogias também, né? Desse caminho do ensino das artes, né? Entre a educação, enfim, mas eu gosto de dar o meu ponto de partida, que é, sim, como artista do riso. É daí que eu nasço, é daí a minha vitalidade no mundo. E é nesse momento que eu vou me perguntando muito, que eu vou entendendo que, pô, não é sobre ser palhaça, mas é sobre ser artista do riso, e não artista como artista, mas dessa multiplicidade que é possível de uma não fragmentação das linguagens cênicas. Então, eu não sou só atriz, não sou só dançarina, não sou só musicista. Então, vamos trazer a potência, talvez, desse amplo, né? Ser artista, enfim. Depois eu posso até discutir isso mais, talvez, mude de nome de novo, que eu ainda estou procurando. Não me deram, então a gente tem que procurar, até a gente achar e, opa, agora sim sou eu. Mas de abrir esse campo, e aí nascer possibilidades, que eu acho que é isso também, né? Quando a gente abre caminho, a gente também vê possibilidades. E aí nasceu Terreiros do Riso. Quando eu olho e falo, opa, não vou por aí não, hein? Legal que vocês estão aí. Massa, a palhaçaria é legal, ó. Funciona, tem muita beleza, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Mas tem muita beleza aqui, ó, onde não está sendo ainda muito ouvido. Nasce o Terreiros do Riso, que eu digo que é o meu encanto. E essa possibilidade de eu ouvir, saudar, referenciar e aprender com os meus mais velhos e mais velhas, ou com os meus mais novos e mais novas também, nesses outros saberes e modos de existência nesse mundo, nessas outras cosmos-percepções, enfim, nessas outros modos de existir, e quem me guia nesse caminho é Exu. Olha aí. Como de diversos modos. Não só como orixá, que é, mas como modo, aí a gente pode usar o nome epistemológico, mas de fundamento, que é a comunicação, que é o mensageiro, que é o que transporta o axé, que se comunica com todos os outros orixás, que se comunica diretamente com a gente. Babalorixá Rodney William, ele vai falar, é o mais próximo, não só ele, como os mais velhos, mas ele é uma referência para mim, que ele é o mais próximo de nós, porque ele vai fazer essa mediação. E aí eu vou pedir agora para vocês, para a gente passar um videozinho, porque eu acho que para eu começar a falar dele um pouquinho mais, tem alguém que tem que falar antes. E eu acho que já vai dizer tudo. Você passa ali aquele vídeo inicial. Agora, se eu fosse dizer que Exu sou eu com 78 anos. Nasci em 1931, em uma encruzilhada, ao meio-dia, em uma terça-feira, da fome, porque minha mãe foi pescar em um rio, porque não tinha o que comer, e ali dentro a bolsa de água quebrou a bolsa. E aí eu comecei a nascer. Ela saiu prendendo as pernas, fez uma revolução no lugar, que todo mundo do Carmo está parindo, o que é isso? Uma senhora africana, descendente de Tapa, veio correndo com vários trapos para me aparar. Então, já nasci. Então, eu sou Exu.
Exona moshirerode ele para mirere Exona kiwau Exona moshirerode ele para mirere Exona kiwau Onã é caminho, Onã é estrada, não tem chulo, deixo. Bom, eu já nem tenho mais o que falar, né? Nem precisa. E para mim ali já diz um todo de um tanto. Abre muito, assim, sabe? Do que a gente às vezes pode tentar classificar, ou querer dizer, assim, né? De traduzir ali. E eu acho muito importante esse aprendizado, porque não tem como a gente classificar mesmo, dizer quem é Exu. Ele não é isso. Tudo que eu posso dizer aqui para vocês é um dos caminhos. Não tem como. É a boca que tudo come. E esse aprendizado para a gente, dentro do que é, né, essa escuta ancestral, dessa diversidade de corpos e corpas, pretos e pretas, dessas culturas diversas, também negras e indígenas, é muito importante. Porque nós somos diversidade. Nosso conhecimento, ele não é uma fórmula. Ele é transformação, ressignificação, contínuo. Não significa que não temos fundamento. Não significa que não temos raiz. Não significa que nós não temos técnicas. Nós temos e muita. Memória é repetição também. Sabe quando a criança vira e fala, conta de novo aquela história? Você já contou 50 vezes. Mas ela quer ouvir de novo. O que ela está fazendo? Tecnologia ancestral, minha gente. Memória. Aprendizado. E ele é que me guia. Para ouvir, para aprender nesses tantos terreiros a nossa vitalidade, a nossa potência, essa alegria que não troca das emoções, mas que ecoa e nos faz resistir até hoje, porque os nossos chegaram em diáspora trazendo esse conhecimento. Mesmo diante de tantas violências, apagamentos, eles trazem esse lugar. Chegamos aqui com alegria. Como assim? Rapaz, o que significa isso? Tecnologia de sobrevivência. Nós temos. E muitas. Essa é uma delas. E aí olhar também para esse lugar do riso, né? Desse riso que é denúncia, né? Às vezes o riso também é celebração. Muito dessa sociedade vai usar o riso como marcador de um posicionamento, de uma sociedade que não nos quer vivos e vivas. Então, de construção de estereótipo de corpos pretos e pretas. Vou também fazer aqui a ponte dos indígenas. Então, o que é isso que a gente causa, né? Que riso é esse que chega, né? Como é que a gente compreende também esse lugar da gargalhada? Exu, né? Essa gargalhada que ecoa na encruza, que cura também, que traz a cura. A gente também precisa entender esses processos como cura.
E aí a gente sabe, né? Vou aqui fazer rapidamente, contar rapidamente uma história, resumindo assim, bem resumidinho, para a gente ir para os IBEJs, né? Para eu poder fechar aqui. Mas quem não conhece essa história, enfim, estava acontecendo no mundo uma doença se espalhando. As pessoas estavam no mundo, não se sabia como, muito da onde, por quê. As pessoas estavam morrendo. Não se sabia se era pelo ar, se era pelo contato, se era pelo alimento, se era porque via que estava acontecendo, mas tinha algo que fazia as pessoas ali não respirarem mais. Então a morte estava tomando conta. E aí, duas crianças sabiamente pegaram seus tambores, foram atrás dessa tal Dona Morte e fizeram ela dançar. Dançar, 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 dançar. Eles, sabiamente, se revezavam, porque eram dois. Um cansava de tocar e o outro, ó, deixa eu tocar aqui meu tambor. E ela, sim, se rendeu. Fez um acordo, por favor, eu saio daqui, eu vou me embora e vocês continuam vivos. Se vocês deixarem com que eu pare de dançar aqui, porque eu não aguento mais. Porque a morte é isso, né? Eu não aguento. Mas, né? Enfim. E aí, a vida volta a reinar através da dança, através do canto, através da brincadeira. E aí, esse é, de fato, uma história que os nossos mais velhos trazem para a gente. É uma história, né, dos nossos orixás e beijos. E que, por coincidência, talvez a gente tenha vivido isso, não? Como é que a gente continua tocando e dançando e fazendo os nossos tambores ecoar? E aí eu vou deixar a Talabi falar, por favor. Eu vou ser o chato aqui. Mas da hora. Nós temos 15 minutos para encerrar, tá bom? Só para dar essa passada aqui. Você não é chato, não. É importante porque aqui o tempo precisa dessa organização. Muito obrigada. E, enfim, gente, é muita coisa. Trouxe aqui realmente uma fala, buscando trazer um pouco da minha história, compartilhando os caminhos que eu passei e principalmente o que eu ouvi por aí. O que eu tenho ouvido, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho buscado a entender. Nessa força, nessa potência, espiral do tempo, dos aprendizados, dos processos. E estou aqui também para a gente poder trocar. Quem quiser me procurar de alguma coisa que ficou aí, vocês falaram, nossa, queria entender isso aqui um pouco mais, enfim. Podem me seguir também nas redes, enfim, mas vou estar por aqui também para essa troca continuar a acontecer. Lembrem do presente que a gente tem, voltem lá, depois dessa troca aqui, dessa fala que eu trouxe, enfim, agradeço muito a escuta de vocês me ouvirem, a gente está ouvindo os nossos aqui, do que muita coisa que eu trago, e que a gente possa trocar cada vez mais.